Olá, pessoal do sexto ano, aqui é o professor Peterson para mais uma aula de educação física. Vem comigo então. Nesse vídeo, então, nós vamos tratar o conceito e os tipos de expressão corporal. Então, vamos entender primeiro, o que era mesmo expressão corporal? Expressão corporal, na verdade, são nós utilizarmos os nossos movimentos para expressar, transmitir uma ideia, comunicar uma ideia ou transmitir um sentimento, por exemplo. Então, a expressão corporal refere-se ao como nos movemos. Ela também pode ser chamada de qualidade ou de esforço e consiste nas qualidades dinâmicas desse movimento, nas interações entre os movimentos, tá? Então, a expressão corporal ela vai sendo dada a partir da forma como nós vamos combinando esses movimentos, nessa dinâmica da combinação dos movimentos. A expressão corporal, ela é muito presente, por exemplo, na dança. A dança, ela tem uma característica muito singular, que é a de, através dos movimentos do dançarino, expressar ideias. Então, a dança utiliza muito bem dessa linguagem da expressão corporal. Olha só, a dança é um meio de expressão corporal criativa, ou seja, de forma criativa eu vou utilizar o meu corpo para me expressar. Ela não é um fim em si mesmo, ou seja, eu danço só por dançar, mas ela é um meio de transformação e expressão da capacidade do ser humano à criatividade, tá? Então, a dança, ela depende muito da criatividade do ser humano. Ela transforma a nossa criatividade. Então, explorar esse caráter expressivo do movimento humano é uma das ideias principais da dança. Então, quando nós ensinamos dança, a ideia que nós queremos transmitir principalmente é essa, da expressão através dos movimentos, tá? Então, na dança, o movimento ele vem carregado de sentimento, de expressão, de ideias. Ele não é um movimento mecânico, mas ele é um movimento expressivo. Ele não é um movimento funcional, mas ele é um movimento expressivo. Vocês já vão entender isso melhor. Olha aí, um senhor chamado Laban, um estudioso da dança, dançarino e coreógrafo, ele caracterizou o movimento em dois tipos. Primeiro, são os movimentos funcionais, como escovar os dentes, subir escadas ou escrever na lousa ou no seu caderno, como talvez você possa estar fazendo aí. Então, os movimentos funcionais são aqueles movimentos que nós utilizamos para realizar tarefas. Outra categoria, os movimentos expressivos. O objetivo, então, aqui é transmitir uma ideia ou uma sensação, como o estranhamento, a curiosidade, a beleza ou o humor. Por exemplo, através dos movimentos, nós podemos transmitir se estamos com dor ou não. Às vezes não precisamos falar para outra pessoa que estamos com dor. O nosso corpo fala, né? Os nossos movimentos, a nossa expressão facial, os gestos, o movimento que fazemos com o nosso corpo já transmite essa ideia de dor. A mesma coisa com a alegria. O nosso corpo, quando estamos alegres, o nosso corpo transmite pelos seus movimentos essa ideia de alegria. Primeiro exercício nosso então, vamos ver se vocês entenderam essa questão aí dos tipos de movimento. Então, explorar o caráter expressivo do movimento é uma das premissas do ensino de dança. Como podemos então classificar os nossos movimentos? Alternativa A, como comunicativos e de trabalho. Alternativa B, funcionais e expressivos. Alternativa C, funcionais e comunicativos. Ou D, expressivos e de trabalho. Um tempinho para vocês responderem o exercício. Daqui a pouco nós voltamos para corrigir.
Já voltamos. Vamos corrigir o nosso exercício? Você conseguiu responder? Lembrou das categorias dos movimentos? Então, olha só. Explorar o caráter expressivo do movimento é uma das premissas do ensino da dança. Como podemos classificar nossos movimentos? Então, correto é entre funcionais, aqueles que executam tarefas, e expressivos, aqueles que comunicam ideias ou sentimentos, ok? Então, olha só, agora a gente vai entender um pouquinho como que se dá essa expressão corporal. O que está envolvido na expressão corporal? Então, primeiro, são os nossos gestos. O que é o gesto? É uma ação de uma parte específica do nosso corpo. Por exemplo, braços, mãos e cabeça. Para representar um sinal de comunicação não verbal, ou seja, é uma forma de comunicar não utilizando a fala ou a escrita. Os gestos ainda exprimem ideias ou sentimentos. Nós podemos, através dos gestos, mostrar que a gente gosta de uma pessoa. Também, através dos gestos, a gente pode mostrar que a gente não gosta dessa pessoa. Através dos gestos, nós podemos mostrar que está tudo bem, né? O famoso positivo. E também, através dos gestos, nós podemos expressar que não está nada bem. Então, os gestos que nós fazemos, principalmente com as mãos e com os nossos braços, eles são um instrumento de comunicação, uma forma de comunicação. E o interessante é que essa comunicação, ela já chegou, sabe aonde? No virtual, na nossa comunicação virtual. Quantos emojis você usa durante o seu dia aí no seu smartphone, comunicando ideias através de uma carinha sorrindo, de uma carinha chorando ou de gestos, né, mostrando gestos com as mãozinhas. Estão vendo? Isso é uma expressão, uma linguagem corporal que nós já estamos transmitindo para essa linguagem virtual. Vocês vejam como o nosso corpo realmente fala, né? É interessante isso, como até no meio virtual a gente acaba usando a linguagem corporal, tá? Então, os gestos são uma das ferramentas que estão envolvidas nessa linguagem corporal. Outro, os próprios movimentos. Então, agora, nos gestos, a gente está falando de uma parte específica do nosso corpo. Agora, nos movimentos, nós vamos envolver todo o corpo. Então, o movimento está em todo lugar, em todos os seres vivos de qualquer espécie. É uma forma de sobrevivência, tá? Os movimentos é que garantem a nossa sobrevivência também. Também é uma forma de comunicação e é representado pela expressão da corporeidade. Por exemplo, movimentar os braços e pernas na dança é uma forma de se expressar, né? Quando eu estou me movimentando, eu estou me expressando, estou transmitindo uma ideia. Então, gestos, movimentos. Agora, a gente fala da criatividade. A criatividade, ela também está envolvida, faz parte da nossa expressão corporal. Nós expressamos criatividade. Então, é a capacidade que uma pessoa tem de expressar por diversos meios, envolvendo aí a linguagem corporal, ideias novas que solucionam de forma satisfatória os desafios da vida em qualquer área. Então, a criatividade, ela não está só na dança, ela é primordial na dança, mas em qualquer atividade do nosso dia a dia, nós utilizamos a nossa criatividade, a nossa capacidade de criar soluções para resolver os nossos problemas, tá? Olha só, até quando você faz aquela colinha para a prova, que você faz aquela letra bem pequenininha, você está usando criatividade. Isso não é muito bom, não estou incentivando, mas estou mostrando que nós resolvemos os nossos problemas com criatividade, ok? A improvisação. O que é a improvisação? São os movimentos mais livres, realizados sem seguir movimentos pré-determinados, não existindo aqui na improvisação limite para a criação. Então, quando a gente improvisa, a gente sai um pouco daquela rotina metódica, a gente faz diferente. Então, a improvisação, ela anda junto com a criatividade.
Normalmente, quando nós somos criativos, nós somos levados a improvisar, ou a gente decide por uma improvisação, tá? Então, a improvisação é uma forma de expressarmos a nossa criatividade também. Daí, nós temos os sentimentos e as expressões faciais. Então, primeiro vamos falar nos sentimentos. Os sentimentos revelam as emoções transmitidas pelo dançarino aqui no caso, tá? Exemplo, felicidade, alegria, tristeza, raiva, surpresa, entre outros. Se você já teve a oportunidade de assistir algum tipo de dança, você percebe que o dançarino, através dos movimentos, através dos gestos, usando criatividade e improvisação, ele consegue transmitir um sentimento. Por exemplo, você consegue perceber que ele está feliz ou que ele está triste. Você pode perceber que ele quer transmitir um sentimento de dor, ou que ele quer transmitir um sentimento de dúvida, uma ideia de dúvida. Então, usando todas as técnicas, ou tudo aquilo que nós vimos anteriormente, o dançarino consegue transmitir, tornar evidente o sentimento dele naquele momento da dança, tá? Outra coisa interessante são as nossas expressões faciais. Então, as expressões faciais são movimentos produzidos pelos músculos do nosso rosto, que transmite também alguma emoção aos seus observadores. Podem ser voluntários ou até involuntários, Por exemplo, só de olhar para sua mãe, você consegue saber se você fez alguma coisa errada, Só de olhar para o rosto da sua mãe, você sabe se ela está brava com você ou não. Então, isso as expressões faciais que você percebe no rosto da tua mãe transmitem essa ideia. Da mesma forma nós, Então, a expressão facial, ela transmite o nosso sentimento, aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós estamos passando, Vocês lembram da historinha da cola que eu falei para vocês? Então, muitos professores vão conseguir descobrir que você está colando só observando a sua expressão facial. E daí aquela expressão voluntária, Só de olhar para o teu rostinho, o professor já percebe que você está colando na prova, Então, essas são as nossas expressões faciais. Às vezes nós conseguimos controlá-las muito bem e utilizá-las como meio de linguagem e de expressão, mas às vezes elas são involuntárias e elas acabam nos entregando também. Para o nosso segundo exercício, então, sobre os elementos constitutivos da dança criativa, é correto afirmar que, vamos ler as alternativas então. Alternativa A, o ritmo é caracterizado pela velocidade do movimento corporal. Alternativa B, movimento é a ação de uma parte específica do corpo, representa um sinal de comunicação não verbal. C, criatividade são as emoções transmitidas pelo dançarino. E D, improvisação são movimentos livres, realizados sem seguir movimentos pré-determinados e sem limites para a criação. Leia com atenção, esse exercício está um pouquinho mais difícil, então leia novamente com bastante atenção, tente resolver, daqui a pouquinho a gente volta para corrigir.
Retornamos então. Vamos corrigir junto o exercício? Então, vamos lá. Sobre os elementos constitutivos da dança criativa, é correto afirmar que, que a improvisação são os movimentos livres, realizados sem seguir movimentos pré-determinados, sem limites para a criação. Lembra que eu falei para vocês que a improvisação é uma ferramenta que o dançarino pode utilizar, inclusive, para trazer uma ideia de criatividade, né? Para revelar a sua criatividade no desenvolvimento da dança. Então, a improvisação é aquilo que não estava determinado, né? São inserções de movimentos que o dançarino faz na coreografia, tá? E que vão transmitindo essas ideias importantes e aonde ele vai agindo, né? Demonstrando toda a sua criatividade envolvida nos movimentos, ok? Então, vamos revisar aqui e lembrar um pouquinho o que nós falamos bastante nesse vídeo aqui. Primeiro, expressão corporal. Refere-se a como nos movemos. Então, ao nos movimentarmos, estamos sempre transmitindo ideias, utilizando o nosso corpo como uma forma de comunicação, tá? Então, a expressão corporal, ela se relaciona aos movimentos que nós fazemos, certo? Esses movimentos podem ser amplos, grandes, envolvendo grandes partes do nosso corpo, até o corpo todo, mas podem ser pequenos também, envolvendo pequenos músculos que fazem parte do nosso corpo. Daí, nós temos assim os elementos que constituem a nossa expressão corporal. Os gestos, que são aqueles movimentos de parte, principalmente das mãos e dos braços, né? Utilizamos parte do nosso corpo para transmitir uma ideia através de um gesto. Os movimentos em si, que daí nós estamos envolvendo todo o nosso corpo, né? Todo o nosso corpo está envolvido, está em movimento, está se movimentando para expressar aquela ideia. A criatividade, que é aquela forma que nós encontramos de resolver os problemas que nós temos que enfrentar no nosso dia normal, né? Nós enfrentamos problemas no nosso dia normal e temos que agir com criatividade. A improvisação, que nós vimos que são aqueles movimentos que não estavam no script, vamos dizer, que não estavam previstos, que não eram pré-determinados e que nós utilizamos. Os sentimentos e as expressões faciais. Os sentimentos, aquilo que nós estamos sentindo, né? Como a alegria, o nosso humor, né? A nossa dor, às vezes, a nossa tristeza. E as expressões faciais, aqueles pequenos músculos do nosso corpo que podem acabar transmitindo também um pouco dos nossos sentimentos e podem, às vezes, até nos entregar, né? Porque eles também agem de forma involuntária. Então, esses são os elementos: gestos, movimentos, criatividade, improvisação, sentimentos e expressões faciais são os elementos que constituem a nossa expressão corporal. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre essa expressão corporal e sobre a linguagem corporal e sobre esses elementos que constituem esse grupo grande de expressão corporal que nós utilizamos tanto. Lembrando que a linguagem corporal é uma forma de comunicar que nós aprendemos a usar quando somos bebezinhos e usamos pela vida toda. Ok? Ficamos por aqui. Até breve. Tchau.